Enquanto vai entrando todo mundo nessa noite, eu vou me apresentar para vocês. Nesse prazer aqui, tomando um café no frio, direto de Pelotas. Alguns de vocês já devem me conhecer. Eu sou Lisiane Lemos, eu sou especialista em transformação digital. E, orgulhosamente, eu sou uma professora do PUC Online, do MBA de Big Data e Analytics. Mas hoje a nossa ideia, mais do que isso, falar um pouco da minha trajetória e de como que eu cheguei na carreira de tecnologia, é conversar com você sobre diversidade, sobre inclusão racial no mercado de tecnologia e no mercado corporativo. Mas a ideia é que isso não seja uma aula, é que seja muito mais uma conversa, como eu faço com os meus alunos, muito mais interativo, propositivo, da gente bater um papo e pensar como que a gente pode transformar a sociedade para melhor e no momento em que está todo mundo tão sensível, em casa, repensando todos os nossos objetivos, toda a forma que a gente vai se posicionar. Por isso, diferente da aula, eu tenho um café, tenho mate, porque eu sou gaúcha, para a gente ir dialogando aqui, conversando. Eu trouxe... Como que vai funcionar o nosso diálogo hoje? Vocês devem ter recebido um e-mail falando das nossas interações e algumas perguntas de por onde a gente pode começar. Então eu trouxe algumas guias ali, já vi que o Ed quer café também. Não vai dar tempo de sair da live para a gente fazer café. Mas algumas perguntas para guiarem as nossas conversas e fiquem super à vontade de interagir nos comentários, da gente dialogar. Eu vou compartilhar depois e vai para o card todos os recursos, livros que eu ofereci, que eu li e para começar essa jornada. Acho que antes de tudo é importante eu me apresentar e dizer para vocês o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho 30 anos... Mas eu já tenho uma história que quando se escuta parece que é muito tempo. Eu sou advogada, formada aqui na Universidade Federal de Pelotas, onde eu tenho passado a minha quarentena. E a minha carreira, eu sempre quis ser professora. E é engraçado que quando eu achava que não ia ser mais, a PUC me fez esse convite e eu me senti muito honrada. E eu acredito muito que a gente sonha com o que a gente vê. Então, a minha mãe é professora universitária, a minha avó era professora, as minhas primas também eram, e eu imaginava essa carreira para mim. Então, na faculdade de Direito, eu fui trabalhar com educação em direitos humanos e trabalhava com erradicação do racismo em ambiente escolar. E por que isso? Porque acho que não existe uma pessoa negra, ou pouquíssimas pessoas negras nesse país, que não tenham vivido episódios de racismo na escola. É o primeiro lugar que a gente se depara, é o primeiro lugar que a gente aprende a resistência e qual é o nosso lugar de fala e como que a gente vai resistir, vai combater o racismo nesse ambiente. Então, educando professores e fornecendo ferramentas combina muito com a minha postura no dia a dia. É como que eu vou ajudar o outro, como que eu vou propor, como que a gente vai construir junto. E aí eu rodava aqui no Rio Grande do Sul dando aula de educação em direitos humanos e construindo essa trajetória acadêmica aí, de pesquisadora e de uma pessoa falante e eloquente, como vocês podem ver. Chegou no meio da faculdade, eu entrei num projeto, numa organização do terceiro setor, que chama a ESEC. E a ESEC trabalha com formação de liderança jovens, também é uma parceira PUC, e intercâmbio universitário. Isso porque eu tinha um sonho pessoal de morar no continente africano e, incrivelmente, hoje é o dia da independência de Moçambique, que foi o país que eu morei, é o 45º aniversário de independência de Moçambique, e o dia que eu me mudei para lá. Então, fazem 7 anos que eu mudei a minha história e fui viver no continente africano para ver essa história sobre a ótica dos meus olhos. Porque a gente no Brasil, a gente vive muito esse regime de escravidão que é de sofrimento, que é de navio negreiro, que não valoriza o continente africano enquanto fonte de sabedoria, que não valoriza tudo que a cultura negra trouxe para esse país e tudo que a gente ainda constrói enquanto população negra. Fui morar em Moçambique, fiquei lá um tempo. Acho que aprendi muito mais sobre mim e no post até que eu fiz no meu Instagram hoje, nas minhas redes, sobre Moçambique, foi muito sobre gratidão. Sobre ter aprendido como usar a tecnologia sem ter conectividade. Foi sobre como valorizar as pequenas alegrias da vida adulta. Foi sobre como aprender a ser uma pessoa independente, viajar o país todo, que eu trabalhei com expansão de escritórios lá. Enfim, foi uma jornada super legal. Quando eu terminei essa minha jornada em Moçambique, voltei para o Brasil, certa de uma coisa que eu queria. Trabalhar numa multinacional, trabalhar num grande centro e trabalhar com vendas.
Mas é engraçado, né? Que vendedor não é aquela coisa que a mãe da gente sonha. Ai, que criança linda, quer ser vendedor. Às vezes, tem muita gente que acredita que ser vendedor é um dom adquirido, que são os comunicadores, os extrovertidos e tudo mais. Eu tenho um entendimento contrário e acho que essa habilidade de ser vendedor, ela é construída. Então, todo mundo é um pouco vendedor. Que seja vendedor de si, vendedor de uma solução, vendedor dos próprios sonhos. Mas, enfim, eu queria trabalhar com vendas no mercado corporativo. E através do networking, que é uma habilidade que eu falei muito na minha aula para os meus alunos e que a gente conversou até de posicionamento em redes sociais, no LinkedIn, o quanto é importante ter um perfil forte. Através dessas conexões, eu cheguei na minha primeira multinacional de tecnologia. Eu fui para trabalhar com vendas para governo, que juntava um pouco dessa habilidade do direito, essa questão técnica que eu tinha, juntava essa minha paixão por tecnologia e me colocava como vendedora, que era o que eu queria pensar, que era o que eu queria para minha vida. Fiquei durante 5 anos nessa primeira multinacional e no final dessa jornada foi onde eu comecei a dar aula no MBA de Big Data. E foi aí, nessa empresa, que eu me apaixonei por tecnologia e pelo poder de mudança que ela tem na vida das pessoas. Porque a tecnologia é o que nos faz interagir hoje, é o que faz eu estar aqui com vocês, conversando, vendo os emojis, a gente conversando sobre vendas entre companhias, que a gente consegue construir conhecimento e que muitos de vocês fazem a pós-graduação na PUC. Então, a tecnologia, ela é um mecanismo de transformação social. E eu queria, de alguma forma, fazer com que ela chegasse em outras pessoas. Hoje eu estou na minha segunda grande multinacional de tecnologia. Eu tive muita, não só sorte, oportunidade, ou como vocês quiserem chamar, de trabalhar nos 2 maiores, eu acredito, do mercado. Hoje me aventurando na seara de marketing digital e publicidade. E essas novas formas de comercializar que têm crescido muito mais na pandemia, mas em paralelo a essa jornada de corporativo, de vendas, de tecnologia muito técnica, então vocês vejam que uma advogada, pesquisadora em educação e direitos humanos se transformou em uma especialista em transformação digital, então é possível. Nessa jornada eu trouxe muito da minha militância e da minha construção social. Quem eu sou, o que eu quero ser no mundo, que legado que eu quero deixar e o que eu quero que as pessoas falem de mim. E isso se relaciona muito à questão de diversidade e inclusão e o que eu vim conversar com vocês hoje. Quando eu cheguei nesse primeiro espaço, eu gosto sempre de perguntar: você lembra de outras pessoas negras aqui? E as pessoas dizem: tem o fulano, o ciclano, não sei. E aí eu faço o recorte. Existe uma mulher negra que já ocupou nesse lugar? E nessa primeira empresa que eu trabalhei, ninguém lembrava de uma mulher negra que tivesse trabalhado naquele lugar, em 30 anos. E eu fiquei muito abismada no Brasil, porque é uma empresa grande, comprometida com diversidade. Mas aí eu pensei, primeiro, eu fiquei super honrada. Caramba, gente, eu sou a primeira, nossa, que legal. E depois, como que eu posso trazer mais pessoas iguais a mim para ocupar esse espaço? Que não são dos grandes centros, porque eu vim numa cidade de 400 mil habitantes, que não são dessas grandes universidades de ponta, porque a gente sabe que nos grandes centros existem umas 5 ou 6 universidades que são mais valorizadas do que as outras, e agora a gente está até em regimes mais democráticos, que empresas nem exigem diploma, mas habilidades e capacidades construídas ao longo do caminho, mas isso não existia há poucos anos atrás. Como que eu posso transformar o ecossistema? E parece uma pessoa uma meta super ambiciosa para alguém que não tem um cargo de liderança, né? Que começou aí lá de baixo como trainee numa empresa. Tá. Eu falo muito do poder da mudança de um ser só. E aí eu comecei, como que eu posso comunicar nas minhas redes? Como que eu posso engajar outras pessoas e mostrar que aquele espaço pode ser delas? Que elas podem trabalhar numa empresa internacional, que elas podem aprender língua inglesa, que elas podem sonhar em sair de uma cidade pequena e desbravar o mundo. Enfim. Primeiro, eu cofundei o grupo de afinidade de profissionais dentro dessa empresa que eu trabalhava, que é o Blackset Microsoft. Então, o que são os grupos de afinidade para quem não tem familiaridade? São aqueles grupos que juntam funcionários e aliados que se identificam com uma minoria ou com a causa de uma minoria. Então, o grupo de funcionários negros, o grupo de funcionários LGBT,
o grupo de funcionários com deficiência e tudo mais. Eu tô tentando fixar meu nome aqui, que não tá aparecendo aqui. Pronto, eu fixei de novo. E o grupo de funcionários LGBT, PCD, esses são os grupos de afinidade. E aí a empresa tinha nos Estados Unidos e a gente trouxe para o Brasil como uma forma de atrair funcionários dessa minoria para a empresa e como uma forma de demonstrar que a empresa quer contratar funcionários de minoria. Mas eu estava numa live com o Facundo Guerra, que é um empreendedor, e eu falei uma frase que agora eu vou usar em quase todas as lives. Eu estou sempre procurando um problema para chamar de meu. E o meu problema naquela época era como que eu vou atrair mais profissionais de minoria ou profissionais diversos, e aí a gente vai falar de diversidade, para essa companhia. Aí depois, não satisfeita com isso, eu pensei, tá, mas não é suficiente na minha companhia. Como que eu posso fazer em outras empresas? E aí eu fui trabalhar, cofundar com outros 5 colegas a rede de profissionais negros, que é conhecido hoje, eu acredito, o maior coletivo de funcionários negros, de profissionais negros do mercado corporativo. Hoje eu acredito que tenha 10 mil membros nos grupos, com funcionários de outras multinacionais, com o simples sentido da gente se enxergar. Vocês não têm noção, ou talvez até tenham, do quanto transforma a vida das pessoas enxergar alguém igual do outro lado. A minha vida no mercado corporativo, ela se transformou quando eu enxerguei o primeiro executivo negro na minha frente. Ali eu vi que eu podia ocupar aquele lugar, ali eu vi que eu podia ocupar aquela cadeira. Ele nem abriu a boca. Eu só olhei. E o quanto é importante a gente ter mulheres, ou ter alguém que tem um sotaque diferente, ou ter uma pessoa com deficiência ocupando aquela cadeira que nos permite sonhar. E sonhar é o início do caminho. E sim, amigo, está frio aqui. Eu estou morrendo de frio, não estou de pantufas. Tudo bem. Resolvido esse problema, fiquei uns 2 anos na rede. Hoje a rede tem um programa de mentoria e de direção super estruturado. Eu me afastei porque eu pensei, mas não é só essa a raiz do problema. Mais do que profissionais negros, a gente tem a questão de mulheres negras em cargos de liderança. E hoje, para vocês terem noção, eu dou aula no MBA de Big Data, logo eu gosto muito de dados. Nas 500 maiores empresas que a gente tem no Brasil, a gente só tem uma mulher negra ocupando o cargo de presidente. E aí, quando a gente fala negros, era a questão, o IBGE classifica negros que tem como subcategoria pretos e pardos. Então eu me coloco como uma pessoa preta, mas no IBGE eu entro naquela porcentagem de pessoas negras, que são mais de 50% da população que a gente tem aqui. Então eu vi que para uma mulher negra é muito mais difícil, porque a gente não tem ninguém no topo, a gente não tem espelho. Então, como que eu poderia me aliar com outras pessoas para construir essa jornada de liderança? Porque eu acredito que a mudança ela é feita, claro que na base, mas no topo a gente tem muito mais influência, dinheiro, orçamento e contatos. E aí, coincidentemente, a Luísa Trajano, ela fala uma frase que funciona muito: a sorte, ela aparece para quem está em movimento. E eu, vocês viram que eu sou uma pessoa meio movimentada. E aí, eu estava num evento palestrando sobre a rede de profissionais negros e a diretora do Grupo Mulheres do Brasil, que foi fundado pela Luísa Trajano, a Marina Martins, estava assistindo esse evento. E ela chegou e disse: cara, Lizzy, curti muito a sua ideia, você não quer ir lá no Mulheres do Brasil conversar com a gente e pensar como que a gente pode alavancar mulheres negras em cargos de liderança? Falei, vamos lá, né? Tem um problema para chamar de meu. Fui para o Mulheres do Brasil. Quando eu entrei no Mulheres do Brasil, ele tinha 3 mil mulheres, hoje são mais de 45 mil, para co-liderar o Comitê de Igualdade Racial, junto com a Elizabeth Scheibmeier. E qual era o norte do Comitê de Igualdade Racial? Dar ferramentas para mulheres negras ocuparem cargos de liderança. E isso se subdivide em uma porção de projetos que começam a fornecer, ter oportunidades de liderança, de alta liderança, ou preparar o terreno para jovens universitárias através do Impulsionadora de Carreiras, que é um projeto que está começando agora. Fornecer mentoria de alta qualidade com alta liderança para essas mulheres. Enfim, aí fiquei uns 2 anos, quase 3 no Mulheres do Brasil, saí para fazer o meu MBA, que ainda estou cursando, mas agora na quarentena tudo se transformou. E aí eu pensei, cara, olhando os dados de novo, quando eu olho essas 500 maiores, eu vejo que lá no grau de aprendiz tem 50% de pessoas negras, aí eu subo para alta liderança em CEOs, tem 5% de pessoas negras,
Mas nos conselhos de administração que causam a real mudança dentro do mercado corporativo não tem nenhuma pessoa autodeclarada preta. Aí eu pensei, olha, daqui a uns 15 anos, né? Eu tenho 30, tem muitos cargos, muita coisa para acontecer, eu quero ser conselheira. Como que eu posso construir essa jornada para acelerar para quem já está preparado para ocupar cargos de conselho de administração e para daqui a 15 anos eu possa ocupar esse cargo? E aí nasceu um projeto que eu estou desenvolvendo agora que chama Conselheiro 101, ou 101, que é como as universidades americanas fazem esses projetos introdutórios, que é fornecer essas ferramentas ou apresentar esses recursos, esse networking que eu descobri só depois que eu fui para São Paulo, para pessoas de outros estados, para profissionais negros das mais diferentes camadas, para que a gente mude essa estatística de não ter nenhum conselheiro autodeclarado preto nesse país. Mas vamos às perguntas, já fiquei aqui 15 minutos falando de tudo que eu fiz e eu já fiz um monte de coisa e quero deixar um espaço para a gente conversar, vocês perguntarem, já vi que tem um monte de gente aqui. A primeira pergunta que a gente trouxe aqui é para pensar sobre diversidade, equidade e inclusão. Tem se falado muito de diversidade no mercado corporativo e a gente pensa muito em diversidade como o grupo das pessoas com deficiência, o grupo do pessoal LGBT, o grupo dos funcionários negros e o grupo de mulheres, que são os pilares que normalmente orientam as empresas e que a gente organiza os grupos de afinidade. Mas para mim, diversidade é muito maior do que isso, gente. Porque eu não sou só uma mulher para entrar no quadradinho do grupo de mulheres. E eu não sou só uma pessoa negra. E eu não sou só uma aliada das pessoas com deficiência. Eu não sou só uma aliada do grupo LGBT. Eu sou tudo isso junto. Eu sou uma mulher negra do interior do Rio Grande do Sul, que começou numa carreira acadêmica e depois foi para o terceiro setor e depois voltou para o mundo corporativo. Então, isso é diversidade. São todas as coisas que a gente carrega, todas essas características. Os grupos de afinidade, eles existem porque as minorias são prejudicadas no sistema social que a gente vive e a gente precisa, de certa forma, alavancar essas minorias e dar uma atenção mais profunda para esse diálogo e eles têm que existir, depois a gente vai falar sobre ferramentas. Mas diversidade, para mim, é tudo isso. São todas as características que a gente carrega, é todo esse histórico que a gente traz. Aí a gente falando de equidade, eu gosto muito de trazer o significado de dicionário mais formal e a gente trabalhar em cima disso. A equidade, em resumo, aí pegando o que o dicionário Michaelis fala, significa reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. Então, quando a gente fala de equidade, é justamente por... Vamos pensar nesse cenário dos grupos de afinidade. A gente tem todos os funcionários de uma empresa. Então, existe uma diversidade, uma pluralidade, ou se espera que existe. Mas se a gente quer equidade, a gente vai ter que fazer um censo nessa empresa e entender. A nossa empresa reflete o que a sociedade é da porta para fora? Então, a gente está falando aí de uma maioria de mulheres, de uma maioria de profissionais negros, de um alto percentual de pessoas com deficiência. Bom, em 90% das empresas desse país, isso não existe. Então, a gente vai ter que pensar em políticas de equidade. Como que eu posso empoderar cada uma dessas minorias e atrair cada uma dessas minorias? Acho que o passo número 1 e o mais importante é o passo de escuta e de protagonismo. Nada de nós sem nós. Eu vou fazer um programa de inclusão de profissionais negros. Tá, mas nenhuma pessoa negra opinou no meu plano. Cara, tem tudo para dar errado. Então não faz, é melhor não fazer. Tem um post meu famoso lá no LinkedIn com 10 dicas e essa é uma delas. É a primeira, nada de nós sem nós. Então, quando me chamam para algum evento, vamos falar de diversidade de pessoas trans. Gente, eu não sou a pessoa mais adequada. Eu vi que a Paty Augusto aqui está nos assistindo. Eu vou recomendar a Paty, porque ela tem propriedade, ela tem protagonismo e ela vai falar do lugar de alguém que passou por aquilo. E agora, nesse momento que estamos tão sensíveis quanto a questões raciais, e aí estamos também, de certa forma, acostumados a chamar sempre os mesmos, pode acontecer aquilo, mas eu não encontrei ninguém. Calma, seus problemas acabaram. A partir do momento que eu entrei na sua vida, nós vamos achar alguém para te ajudar. E aí, por último, alguém perguntou aqui também da gente falar de inclusão. Tem uma frase famosíssima da Verna Myers, que é a diretora de diversidade do Netflix, que ela fala, né? Diversidade é chamar para o baile, inclusão é chamar para dançar. Quantos de nós não queríamos ir em alguma balada no pré-quarentena, né, gente? Que a gente podia, entendeu? Tá mais perto do outro, aquela coisa, contato mais perto. Queria aquele convite para o baile. Tá, mas chegar lá e ficar sentado só assistindo todo mundo dançar?
Tudo bem, você não gosta de dançar, mas eu que curto dançar pra caramba, eu quero ser chamada, eu quero fazer parte, eu quero me divertir. Então, essa é a diferença entre diversidade e inclusão. Diversidade é a gente chamar todo mundo para fazer parte da nossa empresa. Sejam bem-vindos. Inclusão é fazer com que aquela pessoa se sinta parte do ambiente, que ela se sinta pertencente e que ela sinta que ela pode trazer outras pessoas. Então, hoje, o maior desafio do mercado corporativo, mais do que diversidade, é que as pessoas se sintam incluídas, é que elas se sintam parte. Quando, falando de situações pessoais, por que eu trago isso? Para a gente conectar, para a gente ter empatia. Imagina, eu venho de uma família que ninguém trabalhou no mundo corporativo em uma grande empresa e muitos de vocês devem saber desse choque. Aí você chega lá, tem aquele monte de sigla, aquele monte de coisa em inglês, que você não tem noção de onde vem. Incluir é pensar nisso. É a gente entender que num país onde 3% da população fala inglês, você falar de meritocracy, ou return of investment, ou todas essas coisas de briefing, and e-commerce, e todas essas coisas, você está excluindo 97% da população. Então, por que não fazer um esforço extra para a gente dar mais acesso aos 97% e talvez esquecer dos 3%? Essas são políticas de inclusão. E aí a segunda, já emendando, era por que é importante falar de diversidade, equidade e inclusão nas empresas? A gente tem números e pesquisas muito claros e fortes sobre gênero e raça, principalmente. A McKinsey, que é uma das principais consultorias que a gente tem aí no mundo, tem um estudo que tem sido feito em 3 fases. A última fase acabou de sair. Infelizmente, vou ter que falar inglês, acabei de me contradizer, mas é a vida, gente. Que chama Diversity Wins. O primeiro era a Why Diversity Matters e foi a primeira grande pesquisa que a gente teve mundial que disse diversidade traz lucratividade. E esse é o motivo número 1. A gente está no mercado capitalista, as empresas estão buscando aí que o EBITDA delas suba, mais lucratividade e diversidade traz dinheiro. E aí, essa primeira pesquisa disse que empresas que investissem... Eu estou olhando aqui a minha cola para manter os dados legais para vocês. Que diversidade de gênero, ela poderia aumentar até 15% os ganhos financeiros de uma empresa que investisse nisso. E quando a gente falava de diversidade racial, esse ganho subia até 35% a mais desses ganhos financeiros. Aí, na segunda fase que eles fizeram... mostrou-se que o investimento em diversidade de gênero poderia aumentar até 21% a lucratividade dessas empresas. E se fosse diversidade racial, aí a gente teve um pouquinho de queda em 33%, até pela fase que o mercado estava vivendo. E nessa última, que saiu agora em 2020, uma diversidade de gênero traz até 25% a mais de lucratividade e a diversidade racial 36%. Então, quando a gente investe nisso, e essa pesquisa foi feita no universo americano, onde menos de 15% da população é negra. Imagina se a gente pudesse trazer essa inovação e esse compromisso num país onde mais de 50% da população é negra. O quanto lucratividade ia aumentar, ia trazer relevância. O segundo ponto da gente pensar em diversidade, por que é importante para as empresas, é a questão de inovação. Pessoas iguais produzem soluções iguais, porque elas pensam igual, elas estudaram todas juntas, elas vieram da mesma família, elas vão ao mesmo clube, elas leem os mesmos jornais, elas têm as mesmas vivências, as famílias vieram do mesmo lugar. O que de inovador vai vir daí? Não adianta a gente ir visitar o Vale do Silício e fazer um monte de aula se a gente não consegue conectar as nossas vivências e aí criar essa solução. Eu tenho um processo próprio de aprendizado, que eu falo até em alguns vídeos, que eu primeiro vou pesquisar, então eu gosto da aulinha, eu gosto de ensino formal, de sentar na aula, de ter os meus cadernos, as minhas canetas e tudo mais. Depois eu vou perguntar e aí eu vou interagir aqui com vocês. Depois eu vou planejar e depois eu vou pilotar ou eu vou agir. Eu tô tentando achar uma última letra para ir. Cara, como é que eu vou fazer tudo isso se o meu círculo traz as mesmas opiniões que eu, pensou igual a tudo que eu pensei? A gente tem que trazer um monte de gente diferente, com cursos diferentes, de universidades diferentes, para conseguir trazer soluções disruptivas. Eu falava pro meu chefe, é muito difícil você ter alguém no seu time que tenha vivido num país diferente como o que eu vivi e que tenha uma especialização em uso de tecnologia sem conectividade à internet. Então,
quando o Brasil estava começando a pensar em um computador por casa, eu já estava pensando em conectividade de celular, de mobile. Como que a gente vai fazer tráfego de dados com um celularzinho de baixa qualidade? Porque é a realidade onde eu vivi. Então, é isso que vai trazer a real inovação. E o último ponto de benefício para a empresa é pertencimento, retenção e atração de talentos. A gente tem pesquisas aí no mercado, por exemplo, da consultoria Santo Caos, que fala que um funcionário, quando ele vê que existe um grupo de afinidade, quando ele vê que existe um real compromisso com diversidade e inclusão, a tendência dele ficar nessa empresa é muito maior. Então, e não adianta só mentir e fazer da boca para fora. E esse também está lá nas minhas 10 dicas do LinkedIn. Se você nunca foi comprometido com a causa racial e também não vai manter esse entendimento, é melhor que você não o faça. Então, não faz agora, fica quietinho, investe um tempo para fazer uma leitura. Agora, nesse momento que a gente está de quarentena, tem outras pesquisas de grandes consultorias que falam que o que vai sobreviver são empresas que têm propósito e que isso aconteceu antes da quarentena. Então, dando um exemplo aqui da casa e do lugar que a gente está ocupando. Caso vocês não saibam, as duas maiores estudiosas ídolas de qualquer pessoa que trabalha com diversidade e inclusão neste país, que é Jamila Ribeiro e Angela Davis, são professoras da PUC-RS Online. E isso aconteceu antes de todos os manifestos no MBA de Direitos Humanos, vocês podem pesquisar lá. Esse compromisso de protagonismo, de trazer essas grandes pensadoras diversas, é o que vai diferenciar as nossas empresas depois da pandemia. Então, se o seu propósito existia antes, não tenha medo. Acho que agora, mais do que nunca, é o momento da gente dividir com os outros quais são os nossos propósitos e o que a gente acredita. Aqui, outra pergunta que tinham feito pra gente. Que ações que são necessárias para promover a diversidade, deixa eu ver aqui, e inclusão nas empresas e nas equipes? Vamos começar do nosso universo. Então, vamos fingir que não tem mais 100 pessoas aqui, que somos só eu e você que estamos falando aqui. Primeiro, pega aí a sua rede social, abre ela e olha todas as fotos que tem de você e de seus amigos antes da pandemia. Tem alguma pessoa de alguma minoria nessas fotos? Se não tem alguma delas, nós temos um problema. Eu e você, porque a gente está junto nessa jornada. Se você está nesse grupo aí, a gente vai ter que começar a expandir os seus horizontes junto. Então, começar a seguir umas pessoas diferentes, começar a conectar com profissionais diferentes nas suas redes sociais, lá no seu LinkedIn, talvez mentorar algum profissional de minoria, se você já ocupa algum cargo de liderança, ou não, se você tem mais ensinamento para dividir com essa outra pessoa. Mas o primeiro movimento que a gente tem que fazer é no nosso universo, na nossa família e nos nossos amigos. Não adianta só pensar que é responsabilidade da empresa, porque a empresa ela é composta de pessoas. E são as pessoas que têm que se atentar a isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É importante se hidratar na pandemia. Depois disso, tá, já fizemos o nosso universo. Eu não tenho, ou eu tenho muito pouco. Tá, agora no cenário. Cara, eu tenho. Eu tenho uns amigos que são de minorias, que sejam mulheres, negros, pessoas com deficiência. O que eu faço? Alavanca esses caras. Sim, vai lá bater palma, escrever um depoimento no LinkedIn que você já trabalhou com ele, vai fazer propaganda. O café já esfriou, já passou, agora é só água. Vai lá, escreve um depoimento para ele, alavanca, faz propaganda nas suas redes sociais de um negócio do microempreendedor de minoria que tá aí sofrendo na pandemia. Tá, vamos no nosso universo. Já passamos aqui do cenário de quem não tem ninguém e quer ajuda para começar essa jornada e de quem tem amigos e que estão precisando nessa. Agora vamos lá ampliar para o universo da nossa empresa. Vamos fazer a mesma contagem. Tem pessoas negras na minha equipe? Tem mulheres na minha equipe? Tem pessoas LGBT na minha equipe? Tem pessoas com deficiência na minha equipe? Bom, provavelmente não. Alguma dessas minorias não foi contemplada. O que eu posso fazer? Eu sempre faço essa pergunta. Não é o que a empresa pode fazer, mas o que eu posso fazer?
vou trazer a discussão para a mesa. Ah, como? Num bate-papo informal. Oi, gente, tudo bem? Vi esse toque dessa menina chata pra caramba, militante, não sei o quê. Achei esse trecho legal, queria dividir com vocês. Não, pode me chamar de chata, não tem problema. E aí começa a fazer essa discussão. Eu não preciso, eu acho que a discussão de diversidade, inclusão e minorias, ela não é uma discussão de minorias, não é uma discussão de pessoas negras, de mulheres e etc. Ela é uma discussão de pessoas que se preocupam com pessoas. Se a gente se preocupa com o outro, principalmente nesse momento de pandemia, de como ele se sente. Na semana que a gente teve toda a questão de Black Lives Matter, uma das melhores políticas que eu vi no mercado foi um diretor que parou e chamou um por um cada um dos funcionários negros dele e perguntou: como você está se sentindo? Como eu posso te ajudar? E o que você acha que a gente pode fazer de diferente quando esse movimento passar? Então, uma escuta ativa, uma escuta propositiva, um modo diferente é o que vai fazer a gente se transformar nesse espaço. Então, vai lá e manda esse e-mail, manda um trechinho. Pô, li esse livro, olha que legal, não sei o quê. Eu, por exemplo, uma das obras que eu recomendo, e aí vamos fazer o jabá da nossa casa, é o Ubuntu, Transformando através das ações afirmativas, que é o livro da minha mãe. Eu mandei para todos os meus colegas. Porque eu acho que a gente vai falar, tem uma pergunta aqui que fala sobre ações afirmativas, eu tenho uma opinião bem polêmica para os outros, mas para mim ela é muito tranquila, pra gente contestar alguma coisa, pra gente dizer, eu não gosto de cotas, não gosto disso, acho que racismo não existe, cara, tem que ter embasamento teórico. Eu não tenho nenhum problema com quem diverge de mim, e se eu acredito em diversidade é porque tem que ter opiniões políticas divergentes, sociais divergentes, e a gente tem que aprender a dialogar com plenitude. É impossível que a gente está falando aí de uma rede de 30 mil alunos da PUC-RS Online, que todos sejamos unânimes. Não tem graça nenhuma se eu estou falando de diversidade e inclusão. Mas eu acho que para ter uma discussão enriquecedora, vamos estudar todo mundo e a gente discute de igual para igual. Aí vai chegar naquele ponto que a gente diz, vamos parar de discutir para preservar nossa amizade. E tudo bem. Agora, se ocupa um cargo de liderança, tá lá no topo da pirâmide, o que eu posso fazer para transformar esse mundo de diversidade e inclusão? 1. Apoie os grupos de afinidade da sua empresa. Se não existe, ajuda a criar um. E aí não existe, sugiro, cria um grupo de diversidade como um todo, juntando aliados LGBT, pessoas com deficiência, negros, mulheres ou outros pilares que forem pertinentes à sua empresa, à sua indústria, à sua cidade, e depois subdivide. E tem outra política que eu faço que apoio financeiro é apoio verdadeiro. Não adianta criar um grupo de afinidade, os caras não terem dinheiro para trazer um palestrante, para desenvolver um programa de liderança, para comprar um livro, fazer uma questão de qualificação. A gente precisa, e o grande diferencial desses grupos que eu participei e dos que eu vi que tiveram sucesso é que tinha um orçamento para fazer alguma coisa, né? Senão a gente fica nesse... quebra esse galho aí pra mim, faz um favor pra mim, não sei o quê. Pô, mas as pessoas estão estudando, trabalhando e precisam de recursos para poder fazer. Agora vamos lá. Próxima pergunta, que eu tenho um monte de perguntas para responder aqui e quero responder dos comentários também. Quais são os desafios de promover a diversidade na indústria de tecnologia? Acho que a pergunta talvez seja muito maior do que isso. Quais são os desafios de trazer diversidade para o mercado de tecnologia? Porque ainda hoje, quando a gente olha os grandes painéis de computação em nuvem, de Big Data, ou mesmo quadros de professores, etc., de profissionais formados, e desde a base, aí a gente está falando de cientistas de dados, engenheiros e profissionais que vieram de matérias de exatas, a gente não tem profissionais de minoria. Então, volto ao primeiro ponto que eu falei para quem não estava com a gente, que representatividade e proporcionalidade importa. Se eu não enxergo alguém igual a mim, eu não sonho com esse espaço. Então, acho que o primeiro passo, se você está numa empresa de tecnologia, e aí vamos voltar aqui. Eu acredito que toda empresa será uma empresa de tecnologia, porque estamos transformando as nossas indústrias. Então, a gente colocar como sector tecnologia, isso para mim não vai durar muito tempo. Colocar esses profissionais de minoria como protagonistas dos seus programas de atração e retenção de talentos. Que sejam a cara desse negócio para ele ver. Cara, eu abro o site, vou lá, tá? Quero me candidatar. A empresa se diz que é super comprometida com diversidade e inclusão. Aí eu abro o site. Putz, não tem ninguém igual a mim. Eu não vou nesse lugar.
se não tem uma preocupação na entrada? Então, tem que ter uma preocupação genuína da empresa em se preocupar com esses pequenos, grandes detalhes de como que eu vou me colocar para fora para atrair esses profissionais. E aí, depois que ele entrou, eu acho que quando a gente está falando de um profissional de minoria, ele traz uma carga histórica e às vezes eu me pego refletindo sobre essas minhas experiências prévias, que às vezes eu trago uma carga histórica muito maior do que todas as outras somadas das pessoas que estão na sala sobre mim. E que fique bem claro que eu não estou desmerecendo a história de nenhuma outra pessoa que eu trabalho, seja ela branca, negra, etc. Eu acredito que são histórias diferentes. Mas que, no meu caso, como mulher negra, eu trago uma construção social muito mais pesada e alguns ambientes são muito mais opressores para mim do que as outras pessoas. E não que elas queiram. Que elas não que essa questão da carga histórica, que elas queiram ser diferentes. Aconteceu. É assim, a gente vive num país que foi colonizado, a gente vive num país onde a abolição aconteceu, a gente ficou mais tempo num regime de escravidão do que num regime pós-escravidão, então tem muita coisa para recuperar nesse meio do caminho. Tem um ponto aqui, que até foi trazido aqui pelo Bruno, não é sobre cor, gênero ou nacionalidade, é pela capacidade. Eu concordo com você, é pela capacidade. Mas mais do que isso, é sobre a oportunidade. Eu posso ter muita capacidade, eu posso ter estudado muito, mas se eu não tiver a oportunidade, ou se as pessoas não enxergarem potencial no que eu posso fazer, ninguém vai ver a minha capacidade. Sinceramente, eu não acredito, e isso é uma opinião polêmica, quando eu olho esses números, que não existam pessoas qualificadas ou com capacidade que queiram ocupar esses cargos. Talvez elas não tenham enxergado eles, talvez elas não tenham oportunidade de estudar e chegar neles, talvez as empresas não tenham ido a esses lugares que elas nunca foram. Tiveram nessa zona de conforto do eixo Rio-São Paulo, dessas universidades de sempre, e alguém tem que provocar. Será que não existe uma Lisiane lá no interior do Rio Grande do Sul que não quer ocupar um cargo de liderança numa grande multinacional nesse país e que está estudando aí dia e noite para ocupar esse lugar? Não vai ser todo mundo, e a gente está falando de muita gente da população, mas a gente tem que falar de oportunidades, de dar oportunidades às pessoas. Todo mundo que está estudando aí online, lutando para fazer esse MBA, será que essas pessoas não precisam só de uma oportunidade, de um holofote para estar nesses lugares? E eu vou dividir um caso muito legal que aconteceu essa semana e que tem a ver com a PUC. Eu recebi uma mensagem de um aluno, e não é um aluno de minoria, e ele falou assim: Liz, eu vi a tua aula, tem um momento que tu fala sobre LinkedIn, sobre posicionamento de imagem, o quanto é importante a gente se preocupar com um currículo bem feito, nananana. Melhorei meu índice de acordo com o que tu me falou, um recrutador me achou e eu consegui um emprego depois de muito tempo. Vocês acham que realmente esse cara não tinha a qualificação, ele não tinha estudado, ele não estava lutando, ele não estava fazendo esse MBA numa área que é super difícil? Ele precisava só das ferramentas certas e só da oportunidade para acontecer isso. E é o que eu acredito que é o ponto X de diversidade. É dar oportunidade para que as pessoas possam estar em lugares que elas nunca estiveram, para que elas possam sonhar em estar onde elas nunca estiveram. Quando eu estava aqui, eu nunca sonhava em ser professora de um dos melhores MBAs que tem nesse país. Mas eu tive a oportunidade e foi muito bom. Transformou não só a minha vida, como a vida dos meus alunos. Mas a gente precisa dar oportunidade para que essas pessoas possam mostrar o seu melhor. E existe muita gente aí capacitada aí nos assistindo que pode ocupar esses lugares. A gente só precisa dar voz e espaço para todo mundo. E é o que eu defendo na minha trajetória. E a gente, depois falando do meu ramo, o que a transformação digital e a tecnologia podem ajudar na promoção de equidade nas empresas e na sociedade? Eu acho que a gente se reinventou na pandemia, pro bem e pro mal. Eu gosto muito daquele meme que tem: o que transformou a sua empresa? O CIO, o diretor de tecnologia, o presidente, o diretor de vendas ou o coronavírus? O coronavírus. A gente se viu do dia pra noite tendo que ficar cada um nas nossas casas. Eu me movi, saí do meu apartamento e vim pra lá. Tô aqui conversando com vocês e a gente sempre com medo que a internet caia. A gente se transformou nesses lugares. E aí a pergunta é: como que essa transformação dessas novas formas de trabalhar, dessas novas formas de contato vão trazer diversidade? No início,
Eu até dei uma entrevista pro portal do UOL, falando que eu estava com um pouco de medo, porque eu vi que as pautas de diversidade e inclusão se perderam um pouco no meio dessa pandemia. A gente ficou tão preocupado em colocar a nossa máscara do avião e depois cuidar do outro, que a gente se esqueceu um pouco do nosso propósito. Nesses últimos tempos eu tenho visto o tema voltar, e pro bem e pro mal, né? Porque o que nos provocou foram episódios muito tristes e que nos deixam muito de luto, e particularmente me afetou muito, tanto a minha saúde mental, a forma com que eu me posiciono para rever o que eu ia falar, com quem que eu ia falar, como que ia funcionar. Mas eu tento... O modo que eu funciono é sempre... Eu fico muito mal. E aí no outro dia eu penso, tá, mas o que nós vamos fazer para mudar esse negócio? O que eu posso fazer? E aí nesse protagonismo eu acho que a digitalização, esse novo acesso a ferramentas, vai facilitar a questão de diversidade, porque a gente está dando voz a quem não tem voz. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Umas 2 semanas atrás, depois de toda a questão de George Floyd e de Black Lives Matter, eu estava num grupo de mulheres de publicidade e surgiu uma iniciativa. Cara, e se a gente reproduzisse essa iniciativa de pessoas negras ocuparem perfis de pessoas brancas por alguns dias para falar de questões raciais? E assim nasceu uma ação orquestrada que chama Vozes Negras Importam, tá? Tem alguns meios de comunicação, aí no meio mensagem, meios mais voltados ao marketing digital, mas se vocês procurarem pela hashtag de Vozes Negras Importam, vocês vão encontrar muita coisa. Em que momento no mundo que não estivesse todo digitalizado a gente pensaria nisso? E eu fiz essa experiência e tive a oportunidade de ficar ali 4 dias intensos sendo um avatar de Luiz Helena Trajano. Foi muito louco. Produzi 7 horas de conteúdo em 4 dias. Mas eu aprendi muito sobre a importância dos aliados e da gente usar desses espaços de privilégio para educar a população. E o quanto mais a gente tem de pessoas... eu sempre penso, tem mais gente para me ajudar do que para me atrapalhar. O quanto de aliados eu descobri no meio desse caminho. Eu acho que o caminho da digitalização, o poder da digitalização para a diversidade e inclusão, é que agora a gente tem a oportunidade de se pronunciar e dizer com que a gente realmente se importa. Então, eu fiz uma palestra numa grande empresa aí, eu falei, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se posicionar. Não tem mais espaço para ficar em cima do muro. E eu estar aqui nessa noite conversando com vocês no perfil da PUC-RS Online é uma forma de posicionar. É colocar uma mulher negra, especialista em tecnologia, para conversar com você sobre diversidade e inclusão. Mostra que é uma pauta importante para a instituição e que, mais do que isso, a gente trouxe uma professora para falar com vocês. Então, enquanto indivíduos, vamos nos posicionar. Esta causa é importante para mim, diversidade e inclusão é importante para mim, e como que eu posso me tornar um aliado nesse tema? Então, tem algumas obras, eu vou citar mais para o final, que eu recomendo da gente ler, mas olhar até de X e, mais do que isso, se engajar em grupos e iniciativas que alavanquem essas minorias. Que seja o Transempregos, que trabalha com empregabilidade de pessoas trans, que seja a Instituto Modo Parités, que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência em diferentes ciclos, que seja o Instituto Feira Preta, que trabalha com empreendedorismo de profissionais negros, que sejam iniciativas individuais de colegas que vocês conhecem, que sejam projetos de mentoria, dedicar meia hora, não posso meia hora, um pouquinho de recurso financeiro para ajudar alguém, a gente se mobilizar, mas olhar com atenção. E aí, acho que o primeiro olhar de atenção nessa digitalização que a gente tem live toda hora, é quando você olhar algum conteúdo que te interessa, faz aquele olhar crítico assim, tá todo mundo contemplado nesse card? Tá todo mundo... Todas essas minorias, todas essas porções que contemplam que fazem parte do nosso país, estão ali? Pô, não estão. O que eu posso fazer para transformar isso? Eu vou abrir um inbox e vou dizer, olha, gente, neste momento que estamos vivendo, que diversidade e inclusão são temas tão sensíveis, eu entendo que não foi a intenção, mas vocês chamaram só pessoas assim para compor esse painel, que sejam homens brancos, mulheres brancas, pessoas não negras que não são de minoria, não estão compondo esse painel. Sugiro tais pessoas que vocês podem contatar, esse, porque a minha pauta sempre vai ser essa, sempre vai ser, tudo bem, temos um problema, e trazer o problema para a superfície, para a consciência,
Depois, como que eu posso te ajudar a solucionar? Então, qual o caminho que eu encontro a solução? Acho que não adianta a gente só dar esse tipo de feedback que é, não, você está fazendo o seu trabalho muito mal. Tá, mas muito mal é o quê? Muito mal para quem? E qual é o parâmetro? Então, deixar muito claro. E depois uma pauta propositiva. Quem eu acho que pode ter nesses espaços? E aí é o nosso trabalho de pesquisa de ver quem é que na minha cidade tem um trabalho de inclusão super legal que eu poderia estar alavancando. Quem é que no meu estado está fazendo esse trabalho? Quem é? E fugir desses grandes nomes para a gente construir um ecossistema virtuoso e cada vez maior. Eu falei até numa entrevista que eu acho o topo da montanha muito solitário. Não pensem vocês que eu adoro ser a única em todos os lugares. É muito chato. É muito chato. Você olha pro lado, não tem ninguém igual. Não tem ninguém que vai entender. Ai, olha que legal, sou trança azul, isso aqui é cabelo jumbo, foi trançado assim. Essas especificidades que talvez alguém muito semelhante consiga discutir. Ou algum aliado consiga discutir. É muito bom se sentir quisto. E eu tive um episódio num evento que eu fui de diversidade, que eram 300 pessoas e eu era a única mulher negra naquele espaço. Então, que diversidade é essa que a gente está construindo? Ou no evento de diversidade de mulheres em tecnologia e eu era a única mulher negra e não tinha nenhuma pessoa com deficiência e muito menos uma mulher trans. Aí eu tive que levantar minha mãozinha e falei, primeiro eu fui e respirei. Não pensem que eu adoro ser a chata do rolê. Não, eu não gosto. Mas aí eu levantei minha mão, inclusive minha chefe estava lá. Aí tive que falar, oi, gente, queria dizer para vocês que se a gente está falando de diversidade e inclusão no mercado de tecnologia, não dá pra gente fazer um evento que não contemple todos os pilares de diversidade. Vamos fazer mais... Eu vou fazer mais uma das perguntas aqui. A Bianca tá me ajudando aí. Bianca, se tiver mais cola, aqui mais perguntas pra gente responder. Eu vou pular algumas aqui pra gente dar espaço pra audiência aqui responder. Vamos a uma pergunta polêmica pra fechar. O que são ações afirmativas e qual a importância desse tipo de política ou desse tipo de ação? O tema das ações afirmativas foi o assunto do meu TCC nos idos de 2012, 2013, alguma coisa assim. Eu sou péssima com datas, mas foi por aí. Ou um ano antes ou um ano depois. A gente, nesse país, entende política de ação afirmativa com política de cotas. Mas vamos voltar um pouco antes. Não é só isso. A política de ação afirmativa ela abrange um projeto muito maior, que vem desde a atração de profissionais ou de jovens universitários para aquele projeto, o ingresso dele, seja na empresa, nas instituições, a permanência com qualidade que a gente contempla as pesquisas de inclusão e o pós, como que essa pessoa vai se alocar, ou como que ela vai trocar no mercado, ou como que ela vai ascender no mercado corporativo. Então, a gente está falando aí de uma grande jornada e que eu não vou aprofundar, porque não é mais a minha área de expertise, a minha área agora é dados, marketing e vendas, mas alguma coisa eu entendo e posso dividir com vocês. Quando a gente fala de cotas, acho que o primeiro desafio é a gente entender que cota é uma política transitória. Ela não é para durar a vida inteira e a gente, enquanto defensor da política de cotas, não espera que ela dure a vida inteira porque a gente quer alcançar a equidade, a gente quer alcançar a igualdade, a gente quer que essas instituições elas sejam um reflexo do que a sociedade é da porta para fora. Então, atingindo esses patamares onde as pessoas são iguais da porta para fora e da porta para dentro. Então, a gente tem aí uma maioria de mulheres, uma maioria de profissionais negros, uma porcentagem de profissionais LGBT que se sentem à vontade. Aí a gente não precisa mais de cotas em nenhum lugar. Falando aí de cotas no mercado corporativo, existe uma defesa de cotas para mulheres ou para profissionais de minoria em conselhos de administração. Porque hoje a gente tem menos de 10% de mulheres em conselhos de administração, e eu falei lá no início do meu novo projeto aí de construir conselheiros pretos nesse país. E se a gente tira as mulheres que não são conselheiras em empresas familiares, esse número é menos de 1%. Então a gente tem um grande problema aí para resolver, e eu me aprofundei muito mais sobre esse tema no Grupo Mulheres do Brasil. Aí a gente indo para o mundo universitário, é importante a gente entender que existem diferentes modelos de cota. A gente tem cota racial, a gente tem cota social, a gente tem cota social com recorte racial. Não é tudo igual. Sim, agora nesse momento, para quem entende de tecnologia, deu tela azul. Como assim não é tudo igual? Não é. A gente tem cotas que são divididas somente por raça e a gente está falando de fenótipo. Então você olha para mim e vê que eu sou uma mulher negra por causa dessas características. E por que isso acontece? Porque se eu andar na rua,
as instituições vão me reconhecer como uma pessoa negra e aí eu vou ter mais chance de ser violentada, assassinada, de ter subemprego, de ganhar menos e todas essas coisas simplesmente por existir. A minha questão de classe, de dinheiro, não vai influenciar nessa decisão. Quando a gente fala por cota social, a gente está falando de renda. Aí tá falando, olha, a gente tem uma grande porção de população desprivilegiada nesse país que merece ter condições, que estudou em escola pública ou outros critérios que podem ser colocados de acordo com o programa, e a gente tem diferentes programas dentro do país que merecem ter esse lugar. E aí, Lise, mas se a maioria da população pobre é preta, por que não só cota social? Porque, cientificamente, contra dados, não há argumentos, a gente prova que se fizer só cota social, infelizmente, as pessoas não negras que vieram desses lugares vão ocupar a grande maioria. E por isso existe um modelo de cota social com recorte racial, que dentro dessa cota por renda faz um recorte por raça de acordo com a proporção do Estado e de que a pessoa se autodeclara no censo. Particularmente, eu acredito muito no modelo de cota social por recorte racial. Mas eu respeito quem tem outras opiniões e também a minha opinião é um pouco relativa. Porque, por exemplo, a gente está falando de cotas para o Instituto Itamaraty para diplomata, que exige um nível de aprendizado e de sabedoria muito grande e de preparação muito grande. Então, talvez a cota racial seja o modelo mais adequado para lá. O que eu quero dizer para vocês é que mesmo eu, que sou militante, ativista, tenho um pensamento flutuante, baseado em estudos e estatísticas. Quanto ao mercado corporativo, infelizmente, diante da minha prática e do meu aprendizado, eu acho que cota, talvez ela não funcione agora. Mas a gente precisa de ter uma meta atrelada ao bônus. Caso vocês tenham entendido, é uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então, a gente tem grandes aí players de tecnologia, principalmente, vocês podem procurar aí no maior buscador do mundo, que colocaram, depois do movimento de Black Lives Matter, uma meta de contratação de profissionais sêniores de minoria, principalmente profissionais negros, até 2025. Que é um universo aí de 5 anos. Que aí casa com tudo que eu acredito, gente. A mudança tem que acontecer na liderança. A gente já tem uma base que contempla 50% de profissionais negros. A gente precisa mudar o topo e dar ferramentas para que essas pessoas consigam destravar essas capacidades e encontrem as oportunidades necessárias para ascenderem na carreira. Então, e por último, né? Porque eu tô estourando, tenho 7 minutos, quero dar tchau para vocês, um tchau decente. Eu tenho um pedido para vocês. Não cometam, por favor. É que eu tenho um professor da MBA que fala: se é para considerar uma coisa que eu falei, considerem isso. Não saiam daqui, por favor, dizendo: se Lisiane conseguiu, qualquer pessoa negra consegue. Não, isso está cancelado, que nem o emoji. Pode colocar o emoji aí nos comentários. Não é porque eu consegui, porque hoje eu tenho oportunidade de dar aula para vocês aí na PUC, de fazer parte dessa instituição maravilhosa que todo mundo consegue. Eu tive muitas oportunidades nesse caminho e por isso a importância de falar de oportunidades que destravaram todas essas coisas muito legais que aconteceram no meu caminho. Eu tive mentores não negros maravilhosos que me apoiam até agora e puxam a minha orelha quando eu preciso. Eu tive a oportunidade de andar nessas companhias, eu investi muito na minha carreira, eu investi em aprendizado de línguas, mas eu tive a oportunidade. Eu não fui a primeira pessoa da minha família a ir para os bancos universitários. É muito importante deixar claro para vocês que eu sou uma exceção. E que grande parte dessas pessoas nesse país não são e não tem uma história igual a minha e não vão conseguir porque eu consegui. O que eu conto com vocês é que vocês, porque eu não vou mudar o mundo sozinha, me ajudem a apresentar oportunidades, me ajudem a destravar essas capacidades, me ajudem a construir esse mundo de propósito, onde a gente consegue ajudar o outro e entender que ele não é igual a gente e que às vezes a gente viveu num cenário de privilégio. E que não tem nenhum problema. Eu falo que ninguém é culpado pelo histórico de escravidão, mas tem obrigação de reconhecer o quanto isso fez mal para grande parte da população. E pensar o que eu posso fazer de diferente hoje. Então, agora nesses últimos 5 minutos, sim, Bianca, só tem 1 hora a live, porque depois o Instagram vai fazer a gente cair e vai ficar gravado aqui e vai para o YouTube também da PUC. Mas depois de respondida todas essas perguntas, eu acho que a minha principal mensagem, e eu podia ficar a noite inteira aqui conversando, e eu vi vários alunos aí que eu tô morrendo de saudade de voltar a interagir online na sala de aula, é diversidade e inclusão
não é sobre políticas e sobre a gente terceirizar para a empresa a responsabilidade. É sobre o que a gente pode fazer e é sobre pessoas que se preocupam com pessoas. Se a gente tem engajamento para mudar a nossa carreira, se a gente tem engajamento para apresentar um plano de negócio, se a gente tem engajamento para cursar um MBA, a gente também tem que ter engajamento para transformar a sociedade num lugar melhor. E que não seja por nós, porque talvez a gente não veja o resultado agora. Que seja para as próximas gerações que vão habitar e sobre o legado que a gente quer deixar. Eu gosto muito dessa pergunta. Mais do que você procurar o seu nome lá no principal buscador do mundo e descobrir como as pessoas falam de você, como que você quer ser lembrado depois que você for? Como que você quer que digam quando você não está na sala? A Lisiane é uma pessoa que fala bem, que quer transformar o mundo, que ajuda aliados. Como que você quer ser lembrado? Então, diversidade e inclusão é sobre deixar um legado, é sobre transformar o mundo, é sobre a gente ser melhor com as ferramentas que a gente tem. Você não precisa ser milionário, você não precisa ser diretor de empresa, você só precisa de boa vontade e de bons aliados nessa luta. E eu tenho certeza, como eu falei para vocês, existe mais gente para nos ajudar do que para nos atrapalhar. E se nos atrapalhar, a gente fica só chateado e no outro dia a gente tá bem. É isso, gente. Queria muito agradecer a todos vocês pela atenção, queria agradecer a PUC-RS Online, essa instituição que eu sou professora convidada no MBA de Big Data e Tecnologia, pelo convite para ter essa conversa hoje. Queria agradecer ao nosso parceiro DMT Palestras. Contem comigo, me adicionem nas redes sociais, tá aí, me adiciona lá no LinkedIn, me segue que eu dou dicas super legais de livros. A gente vai colocar depois no card todos os livros que eu quero citar. Eu tô falando Michelle Obama, falando do livro da minha mãe, Rosemar Lemos, falando do Manual Antirracista de Djamila, falando de Robin DiAngelo. Tem muitas coisas legais aí que vocês podem curtir, mas contem comigo, essa jornada é nossa e a gente vai fazer um mundo muito mais legal. Obrigadão e boa noite!